Então, vou só falar rapidamente que eu tinha acabado de falar com vocês da atividade financeira do Estado, né? Que é a matéria básica da nossa disciplina, o que é o direito financeiro, qual é o objeto? A atividade financeira do Estado, que é como o Estado arrecada, como ele recebe o dinheiro, como ele gasta esse dinheiro, como ele utiliza de empréstimos públicos, né? Que a gente estudou sobre o crédito público, dívida pública. E agora a gente está estudando como o Estado elabora e executa o seu orçamento. Então, vamos lá. A gente começou a falar um pouquinho de orçamento na aula anterior e hoje a gente vai continuar sobre essa disciplina de orçamento público. A gente viu na aula anterior que a lei orçamentária é uma lei extremamente relevante, que o próprio ministro, Ricardo Lewandowski, né, em uma oportunidade no Supremo, falou que de importância que seria, depois da Constituição, a lei mais importante, né? Porque é por meio do orçamento que a gente vê quais são as políticas adotadas, como que o nosso dinheiro está sendo executado, o que vai ser recebido, como que vai ser gasto. Então, é uma lei extremamente importante e que, por vezes, né, é uma lei que não é dada a importância necessária a essa lei. A gente escuta falar sobre isso, mas a gente não se importa tanto. Como a gente vai ver ao longo da nossa disciplina, existe uma necessidade de controlar, de fiscalizar esse orçamento, e essa atividade de controle e fiscalização, ela pode ser feita por qualquer cidadão, e a gente não sabe disso, a gente não tem conhecimento, e a gente não é preparado para isso, na verdade, né? Nós, como cidadãos, nós somos preparados para agir dessa forma, para buscar essa fiscalização do orçamento público. Então, vou retomar um pouquinho na aula anterior, para a gente não começar direto, assim, do nada, sobre o que é o orçamento público. Então, nós vimos na aula anterior que é uma lei de iniciativa do Poder Executivo, que ela estima a receita, uma vez que a receita, como nós vimos, ela é apenas prevista, né? Ela não tem como ser determinada com certeza, né? Anterior, é uma estimativa, é um estudo, e ela fixa a despesa da administração pública. Isso que é o orçamento público, então. Qual que é a necessidade? Para que serve? O orçamento público ele é fundamental para que tenha um planejamento, para que se saiba o que o poder público vai arrecadar, de que forma ele vai arrecadar e como ele vai gastar e como que ele pode gastar. Então, é um instrumento relevante de planejamento da atividade estatal. E aí a gente vai continuar, a gente estava vendo na última aula, quais são os princípios incidentes ao orçamento público. A gente viu que incidem também os princípios que a gente estudou lá no direito administrativo, princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Por quê? Porque a atividade financeira é uma atividade administrativa, então incidem também os princípios da administração pública. Mas há princípios que são próprios do orçamento público, e é legal a gente estudar e ter uma noção sobre eles para saber como que funcionam as leis orçamentárias, como que funciona o orçamento. Acho que tem alguém pedindo para entrar. Então, vamos lá. Na última aula, a gente estava falando sobre os princípios, e eu comecei falando, são muitos princípios. Então, a ideia aqui é que a gente tenha uma noção geral dos princípios, porque é por meio deles que a gente vai saber como que funciona o orçamento. Então, relembrando os princípios que nós vimos na última aula. O princípio da legalidade, que no orçamento, como a gente viu, ele é ainda mais relevante porque as despesas só podem ser realizadas se elas estiverem previstas na lei orçamentária. Então, esse princípio da legalidade ele é extremamente importante aqui. Eu até coloquei ele como primeiro. Na verdade, eu não quis colocar uma ordem de importância, porque ela não existe, mas eu acredito que a gente sempre fixar essa relevância de que as despesas só podem ser executadas pela administração se elas estiverem previstas na lei orçamentária. Então, o princípio da legalidade ainda é mais específico no âmbito do orçamento público. Também temos o princípio da periodicidade, que é o princípio conhecido como anualidade orçamentária, porque as leis orçamentárias, elas são para perdurar por um ano, né? O exercício financeiro, que no caso do Brasil, coincide com o ano civil, então é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Também o princípio da unidade, que cada esfera da federação vai ter um único orçamento. A gente vai ver ao longo dessa aula que existem diversas leis orçamentárias. Existe a lei
Existe o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, mas elas correspondem a um único orçamento, a um único projeto. Então, ele tem que ser único para cada ente da federação. E isso é importante até para facilitar o controle, né? Tem que estar tudo ali nos documentos específicos. O próximo princípio que nós estudamos na última aula é o princípio da universalidade. O que significa isso? Que todas as despesas e todas as receitas, elas têm que estar previstas na lei orçamentária, não pode ficar nada de fora. Até porque ele faz conexão com o princípio da legalidade que nós vimos, que diz que só pode ser executado o que estiver na lei. Então, tem que estar tudo lá. Tudo tem que estar previsto na lei orçamentária. Outro princípio é o princípio do orçamento bruto, que as despesas e as receitas, elas têm que ser lançadas sem dedução. Então, na última aula, a gente viu um exemplo de um estado que recebeu no seu orçamento R$10.000, mas ele tinha que transferir 3 para um fundo. Então, ele colocou 10 menos 3, 7, como se a receita dele fosse 7. E esse orçamento estava errado, porque, na verdade, ele tem que colocar lá como receita os 10.000 que ele recebeu e colocar lá na despesa o valor que ele tem que repassar para outro ente. Então, esse é o princípio do orçamento bruto. Outro princípio, que é um princípio extremamente relevante, é o princípio da exclusividade, que na lei orçamentária tem que estar só matérias relativas ao orçamento mesmo, matérias relativas às receitas e às despesas. Por que esse princípio é importante? Ele está previsto na Constituição. Porque, como a gente vai ver durante a aula, existe um ciclo orçamentário de elaboração das leis orçamentárias e essa lei ela tem que ser elaborada anualmente. Então, existe um processo legislativo mais frenético em relação às leis orçamentárias, né? Porque todo ano tem que estar aprovando. E aí os governos aproveitavam esse fluxo da lei orçamentária para colocar várias matérias distintas na lei orçamentária. Então, ficavam aquelas leis gigantes, que eles chamavam de caudas orçamentárias, que vinha várias matérias, várias coisas para ser aprovado em conjunto para passar. Então, com a Constituição, a Constituição ela retirou essa possibilidade e previu a exclusividade da lei orçamentária, que é isso, só pode prever na lei orçamentária matéria relativa à receita e despesa. Isso também é uma forma de facilitar o controle, né, pessoal? Porque quando a gente pega uma lei orçamentária, a gente vai ver, eu trouxe alguns exemplos, já não é tão simples analisar a lei orçamentária, tem que ter conhecimentos específicos, às vezes até conhecimentos contábeis, que a gente da área do direito tem mais dificuldade, eu tenho bastante dificuldade com essa parte mais numérica, de contabilidade, mas o fato é que quando uma lei ela é mais resumida, né, ela prevê só aquilo que a gente precisa analisar, fica mais fácil essa análise, fica mais claro para quem está analisando a lei. Então, aí o princípio é extremamente relevante, esse princípio da exclusividade orçamentária. O outro princípio, o último que nós vimos na aula passada, é o princípio da discriminação ou especificação. E é um princípio que prevê que tem que estar tudo na lei orçamentária, tem que estar minudenciado. Não pode ter nada de forma genérica, verba, alguma coisa. Tem que estar tudo especificado com as respectivas numerações. Então, esses foram os princípios que nós vimos na aula passada. Agora, a gente vai continuar, como eu falei na última aula, são 14 princípios. Esses princípios orçamentários têm muita divergência, assim. Até na doutrina, quais que seriam os princípios? Alguns autores, eles colocam menos princípios, alguns autores, eles colocam mais princípios. Eu fiz uma seleção dos princípios que eu considero mais importantes, de acordo com autores que eu sigo, né, para trazer para vocês. Até para a gente ter essa noção ampla do funcionamento do orçamento, porque, como eu falei, os princípios, eles nos transmitem a ideia, né, de como que é para ser elaborado e executado o orçamento público e de que forma também ele tem que ser controlado. Então, vamos lá, os princípios da aula de hoje, propriamente ditos. O primeiro princípio que nós vamos estudar na aula de hoje é o princípio da proibição de estouro. O que esse princípio diz, na verdade, é que dentro da lei orçamentária, bom, a gente já viu que se a despesa não estiver na lei, ela não pode ser realizada. Mas o que acontecia era que muitas vezes se fazia alterações dentro da própria lei. Então,
tinha lá previsto para um órgão determinado valor, e a administração, ela pegava o valor que estava destinado a determinado órgão, a determinada entidade, e repassava para outro. Então, o que esse princípio da proibição de estorno, ele traz, é que, olha, se você puder, dentro da lei orçamentária, ficar alterando onde que está a despesa, você vai desconfigurar o que estava previsto. Então, não é possível se alterar dentro da lei orçamentária para onde vai aquela verba, sem autorização legislativa. E aqui, mais uma vez, a gente vê a importância do princípio da legalidade no âmbito do orçamento público. Só tem uma exceção a esse princípio, que é o princípio da proibição de estorno, que é no caso de verbas destinadas à ciência, tecnologia e inovação. E aí foi uma opção, né, do legislador para melhorar os resultados nesses projetos. Então, em regra, não é possível que haja dentro da própria lei orçamentária remanejamento de valores sem a participação, sem autorização legislativa. Porque senão é o que eu falei, ia desconfigurar completamente o orçamento. Ele seria aprovado de uma forma, a administração chegava e alterava tudo que estava lá dentro. Então, não é possível que se faça isso. O outro princípio que a gente já está acostumado, né, estudando administração pública, é o princípio da publicidade. E esse princípio é muito simples, ele nada mais diz que as decisões orçamentárias, elas só possuem validade se elas forem divulgadas na imprensa oficial. Tem até uma regra específica prevista na Constituição, que diz que o poder público ele tem que publicar, em até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, o relatório da execução orçamentária. Exatamente para possibilitar esse controle e acompanhamento da execução orçamentária. De nada adianta, né, a gente trazer esse tanto de princípio, prever todo um instrumento, uma estrutura de controle do gasto público, se esses gastos, se essa execução orçamentária ela não tivesse sido devidamente publicizada. Então, é outro princípio que incide sobre a administração pública. A gente estuda o princípio da publicidade ao estudar direito administrativo, mas ele também é relevante aqui na nossa matéria de direito financeiro. E aí tem outro princípio que ele está juntinho com o princípio da publicidade, eles andam sempre juntos, mas eles têm uma diferença. A princípio, quando a gente fala de princípio da transparência e publicidade, parecem ser a mesma coisa. Mas não é, porque muitas vezes um ato administrativo ele é público, mas ele não é transparente. Público é quando ele é divulgado. Mas ele é transparente quando ele pode ser visível, quando as pessoas conseguem compreender o que aquele ato está dizendo. Então, é um princípio extremamente importante também no âmbito do orçamento público, e ele também incide no direito administrativo, a gente estuda também esse princípio no direito administrativo, porque não basta que as informações elas estejam públicas, elas têm que ser compreensíveis pelo cidadão. E aí, a gente tem dois instrumentos aqui no âmbito do orçamento público que a Lei de Responsabilidade prevê. Dois instrumentos para realizar na prática essa transparência. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a possibilidade de audiências públicas no momento de elaborar o orçamento para possibilitar essa transparência, essa visibilidade do orçamento ao cidadão. E também a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela obriga a disponibilização em meios eletrônicos de em tempo real da execução orçamentária e financeira. Então, se a gente for ver no âmbito das administrações públicas, elas são obrigadas a disponibilizar no site, um site de transparência, tudo que está sendo executado. Então, a gente consegue fazer esse acompanhamento em tempo real. Outro princípio que a gente sempre fala muito, eu tenho falado muito disso durante as aulas, principalmente quando eu falei de dívida pública, né, quando eu trouxe aquela questão da sustentabilidade do orçamento para as gerações futuras, que se parecia muito com uma questão de sustentabilidade ambiental, que fica mais visível para a gente, a sustentabilidade ambiental. Mas existe um princípio também, que é o princípio do equilíbrio fiscal, que é buscar que as despesas, que o que é gasto, não seja superior ao que é arrecadado. Então, é essa busca de uma estabilidade ao longo do tempo, de uma sustentabilidade do orçamento público, é o que a gente chama, e eu até trouxe lá no início das aulas, quando eu falei dos princípios gerais de direito financeiro,
que é a responsabilidade na gestão fiscal, que é o gestor estar sempre atento e preocupado com essa questão de sustentabilidade do orçamento, né? Porque, como a gente sabe, os recursos eles são limitados e o poder público não pode gastar à vontade. Então, é relevante esse princípio do equilíbrio fiscal, do equilíbrio das contas públicas. Um outro princípio de direito financeiro, e ele tem a ver com tributário, mas eu vou explicar por que ele está aqui no direito financeiro, que é o princípio da não afetação da receita de impostos ou da não vinculação das receitas dos impostos. Que a regra é que nenhuma receita de impostos será reservada para determinado gasto. Então, em regra, as receitas de impostos, elas não podem ser destinadas para uma situação específica. E aqui a gente faz a diferença de impostos e tributos, né? Que no caso de tributos, não. No caso de contribuições, por exemplo, as contribuições, elas são criadas pelo governo para uma destinação específica. No caso dos impostos, a regra é que quando eles sejam criados, eles não sejam criados com uma destinação específica. E por que isso? Eu até coloquei um gesso aí para... Às vezes eu ponho umas imagens assim que não tem muito a ver com o direito, mas que eu acho legal para a gente gravar no nosso pensamento. Assim, eu tenho um aprendizado muito focado em imagem, então, para mim, quando tem uma imagem de alguma coisa assim, eu associo, faço o raciocínio mais rápido. Então, por que existe esse princípio? Que é para dar liberdade para o administrador público. Pensa, se toda a receita, se todos os impostos, eles tiverem uma destinação específica, o gestor ele não tem nenhuma liberdade para atuar, né? Tudo que ele recebe já está lá. Tanto você vai direcionar para a saúde, tanto você vai direcionar para a educação, tanto você vai direcionar para a proteção do meio ambiente, por exemplo, e aí não sobra nada para ele ter um âmbito de discricionariedade na sua atuação. Então, a ideia desse princípio é essa. Mas a Constituição, ela prevê exceções, e aí deixar claro que todas as exceções a esse princípio da não vinculação, elas estão na Constituição. Então, se for criar algum imposto que não esteja lá previsto sua vinculação na Constituição, não pode haver na prática essa vinculação. A Constituição, eu trouxe alguns exemplos de exceção a esse princípio, não são só esses. Então, no caso da educação, por exemplo, a Constituição determina que um percentual mínimo seja destinado à educação, que um percentual mínimo seja destinado à educação. No caso da saúde, também tem o percentual mínimo, e também existe na Constituição regras de repartição de impostos com os estados e os municípios, no caso dos impostos da União. Mas, em regra, se for criado um imposto novo que ele não esteja prevista essa destinação específica, não é possível que a administração determine previamente para onde que vai esse valor a ser arrecadado. Outro princípio que incide sobre o orçamento público é o princípio da programação, que nada mais é do que essa necessidade de que seja planejado, né? Quando a gente pensa nas nossas próprias finanças pessoais, a gente precisa fazer um planejamento, né? Um planejamento de curto prazo, um planejamento de longo prazo, quais são os nossos objetivos, o que a gente vai arrecadar, o que a gente vai receber, como que a gente vai gastar. Então, esse princípio da programação, ele traz essa ideia de planejamento da administração pública. Como a gente viu, antes da Lei 4.320, de 64, o nosso orçamento era um orçamento tradicional, que era um orçamento meramente contábil, ele só se preocupava com despesa e receita. E agora, a gente tem um orçamento chamado orçamento-programa, e esse orçamento ele se preocupa com a realização de um planejamento, com a existência de programas para ver aonde que esse dinheiro vai, né? Não é só, eu recebi tanto e gastei tanto, mas qual que é meu projeto? O que eu vou fazer? O que eu vou buscar a longo prazo? O que eu vou buscar a médio prazo? Então, existe essa necessidade de programação do orçamento público. E o último princípio que a gente vai estudar é o princípio da uniformidade. E, de acordo com esse princípio, todos os dados constantes no orçamento, eles têm que ser padronizados em cada ente da federação. Então, o orçamento da União, o orçamento dos estados, dos municípios, ele é padronizado de acordo com regras. Para que serve isso?
para possibilitar a comparação dos dados e o próprio controle desses dados, né? Porque pensa que se cada órgão tiver uma forma de lançar esses dados, por exemplo, um nome diferente, né? Então tem que ser padronizado para a gente poder entender. Uma pessoa que está acostumada com o orçamento aqui de Minas Gerais, ela consegue pegar um orçamento da União e entender o que tem no orçamento da União. Então, esses foram os princípios, são as regras gerais incidentes sobre o orçamento público, e eles nos trazem, então, essa ideia do que tem que ser aplicado, como que vai ser planejado o orçamento, como ele vai ser executado e como ele deve ser controlado pelos órgãos de controle e pela sociedade. E aí, então, eu vou trazer a nossa atividade, vou abrir aqui, vou deixar ela um pouco, né, e depois eu vou abrir o chat, porque senão eu não consigo enxergar. Que a atividade é sobre os princípios, é aquela atividade que eu falo, que eu sempre passo para a aula seguinte, mas eu deixei para a gente analisar ela agora, porque faltaram alguns princípios para a gente estudar ao longo dessa aula. Então, é uma questão da VUNESP de 2019, da Prefeitura de São José do Rio Preto, para o cargo de procurador do município. E aí ele fala, a questão traz, né, em relação aos princípios constitucionais do orçamento. Aquele que estabelece que a receita não possa ter vinculações que reduzem o grau de liberdade do gestor e ingessa o planejamento de médio, curto e longo prazos e que se aplicam somente às receitas de impostos, denomina-se princípio. Aí tem a alternativa A, do orçamento bruto, B, da não afetação das receitas, C, do equilíbrio, D, da objetividade e E, da exatidão. Ó, todo mundo marcando a alternativa B. Princípio, então, da não afetação das receitas. É isso mesmo, pessoal, vocês acertaram. A questão de hoje ficou mais fácil, né? Porque eu acabei de falar do princípio, e aí eu trouxe a questão sobre ele, porque geralmente, quando deixa para a aula seguinte, a gente acaba, às vezes, esquecendo ou perdendo um pouco do raciocínio, até que a gente relembra e demora mais um pouquinho. Mas é isso mesmo. A ideia aqui desse princípio, então, é não engessar, né, os órgãos públicos. Se todos os recursos fossem totalmente vinculados, o gestor ele não teria espaço para poder governar. Então, eu trouxe aqui um pedaço do livro do professor Harrison Leite, para vocês, que ele explica, né, porque ele justifica o porquê da existência e o porquê da importância desse princípio no âmbito do direito financeiro. Então, vamos lá dar continuidade para a nossa matéria, pessoal. Dentro de orçamento público, a gente vai aprender agora quais são as leis orçamentárias e como que funciona cada uma delas. Nós vamos aprender também o ciclo orçamentário, né? Como que se dá essa aprovação das leis orçamentárias. A Constituição, ela estabelece 3 leis orçamentárias que devem ser elaboradas e elas têm que ser de forma integrada. A gente vai ver isso ao longo das aulas. Então, a primeira lei é o Plano Plurianual, que a gente chama de PPA. A segunda lei é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a gente chama de LDO. E a última lei que nós vamos estudar são as leis orçamentárias anuais, né? Que cada ente, então, vai ter a sua. Então, esse conjunto de leis é o que a gente chama de orçamento público. E a gente vai entender a especificidade de cada uma delas, entender por que existe cada uma delas. Inicialmente, é importante a gente entender que elas estão conectadas entre si. Eu até coloquei essa imagem, que tem uma setinha saindo do plano plurianual para a lei de diretrizes orçamentárias e para a lei orçamentária anual, para a gente entender que elas estão interligadas. É como se uma fosse mais ampla e aí fosse afunilando até a gente chegar na lei orçamentária anual, que é o orçamento propriamente dito, que é aquela lei bem concreta que prevê numericamente as receitas e as despesas. Não existe, elas não têm uma subordinação formal, todas são leis ordinárias, mas existe essa subordinação de conteúdo. Então, não pode uma previsão da lei de diretrizes orçamentárias ou da lei orçamentária anual ser contrária ao plano plurianual, por exemplo.
E aí, quais são as características gerais dessas leis? A gente vai ver cada uma delas, mas elas têm características gerais. Então, como eu disse, todas são leis ordinárias, elas são aprovadas por maioria simples. Todas são leis temporárias, elas são aprovadas para viger durante um período. A gente vai ver que no caso do plano plurianual são 4 anos, e no caso das leis orçamentárias anuais é 1 ano. A gente vai ver ao longo do estudo de cada uma qual que é a vigência. Mas fato é que elas são leis diferenciadas porque elas são leis temporárias. Geralmente, as leis comuns que a gente vê no dia a dia, elas não entram em vigor com uma data, né, de término. Elas entram em vigor no mundo jurídico e ficam até que venha uma outra lei divergente ou que venha uma lei revogando. E elas são leis especiais no sentido de que elas possuem uma matéria própria disciplinada pela Constituição. A Constituição prevê, então, nos artigos 165 a 169, sobre o orçamento público. E é importante a gente falar que, ao longo da aula, vocês vão ver que eu vou tratar sempre de regras da União, porque é o que a Constituição traz. Mas o que acontece é que essas leis, as 3 leis, Plano Plurianual, Lei de Diretriz Orçamentária e Lei Orçamentária Anual, elas são leis que têm que ser editadas por todos os entes federados. Então, existe cada uma delas no âmbito da União, cada uma delas no âmbito de cada estado e depois no âmbito de cada município. Então, elas são instrumentos de planejamento obrigatório para todos os entes da federação. Mesmo que eu fale da União, diante do princípio da simetria, né, essas mesmas normas, elas incidem no âmbito dos estados e dos municípios. No âmbito da União, a gente vai, como eu estou falando aqui, eu estou trazendo a Constituição Federal da República, né? E a gente vai ver o que a União prevê. Mas aí, quando a gente traz para cada ente, é a mesma ideia. Então, compete privativamente ao presidente da República enviar para o Congresso Nacional as leis orçamentárias, todas as 3. Então, a competência é privativa do presidente da República, no caso dos estados do governador e no âmbito dos municípios do prefeito. Eu coloquei a foto dos últimos presidentes do Brasil para vocês fixarem que a competência, então, é do presidente. E é uma questão que não é uma discricionariedade ou um direito apenas, é um dever do chefe do Poder Executivo, que configura crime de responsabilidade, inclusive, se ele não enviar a lei orçamentária para ser aprovada, de tão relevante que é. Então, a gente fala de um poder que, na verdade, é um dever, né? É uma competência que, na verdade, é uma obrigatoriedade do chefe do Poder Executivo. Então, vamos lá, nós vamos entender o que é cada uma dessas leis e por que cada uma tem sua relevância. O plano plurianual é a primeira que nós vamos estudar, porque é a mais ampla. A gente chama de PPA. Então, se vocês virem, a partir de agora, essa expressão PPA, vocês já sabem que se trata de plano plurianual. Então, a Constituição prevê, lá no artigo 165, que existe uma lei que vai estabelecer as diretrizes, objetivos e metas. É uma lei, o plano plurianual, ele é uma lei que ele vai viger, ele tem um prazo, né, de vigência de 4 anos, e o objetivo dele é um caráter programático. O que é isso? Ele não vai trazer números, ele não vai trazer especificidades, ele vai trazer diretrizes, planos, projetos. Mas ele é importante para a gente entender o que é relevante para aquele governo naquele período. O que aquele governo vai buscar executar. Então, o plano plurianual, ele é uma das grandes novidades da nossa Constituição, ele não existia anteriormente, e ele é exatamente uma lei que vai declarar as escolhas do governo e da sociedade. Então, o que é mais importante para o governo, para ele executar? Porque para a gente definir, para a gente chegar num ponto lá na frente, de definir para onde que o dinheiro vai ser gasto, a gente tem que ter uma ideia do que a gente quer, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, nessa lei, no plano plurianual do governo atual, uma diretriz em relação à educação básica. Então, tudo vai desencadeando até chegar na lei final, onde vai prever despesas mais específicas relacionadas a esse setor.
Então, o plano plurianual é esse plano que é um grande projeto. Eu vou trazer um exemplo para vocês verem como são metas e diretrizes mesmo, como o próprio nome traz. Então, o que é o PPA? O plano plurianual é uma lei ordinária, como a gente viu, como as outras leis, e ela é de iniciativa do chefe do Poder Executivo, como as outras leis orçamentárias também. Eu vou sempre trazer essa informação novamente para ela ficar bem fortalecida, que as leis orçamentárias, como o próprio nome diz, são leis do Poder Legislativo, mas elas são de iniciativa do Poder Executivo. E aí ele possui vigência, o plano plurianual, de 4 anos. E são 4 anos que não coincidem com o mandato do chefe do Poder Executivo. Então, a gente vê aqui, por meio dessa imagem, por exemplo, que o mandato da Maria começou em 2015, mas ela ainda vai executar no primeiro ano de mandato dela o plano plurianual do ano anterior. E aí, ao longo do primeiro ano do mandato dela, ela vai elaborar o seu próprio plano plurianual, que vai viger nos próximos 4 anos. Nos 3 anos de mandato dela, e aí vai finalizar o mandato dela e vai vir o próximo, né? Coloquei nomes genéricos aqui, não coloquei nomes de nenhum governante atual. Então, vai vir o próximo mandato e ele ainda vai usar aquele último ano do plano plurianual. Então, é importante a gente fixar que ele tem uma vigência de 4 anos, mas ele não coincide com os 4 anos de vigência do mandato. E por que é isso? Para dar continuidade. A ideia é que dê continuidade. Bom, vai entrar um governante novo, a ideia é que não encerre todos os planos, todos os projetos que estavam em andamento. A ideia é que ele continue com o que estava sendo executado enquanto elabora o seu próprio plano plurianual. A verdade é que os governos não gostam muito disso, né? Porque eles querem executar as suas ideias. Eles não querem ficar um ano executando ideias de um governo anterior. Mas fato é que essa é a previsão sobre o plano plurianual. E aí existe uma obrigatoriedade que ele tem que ser enviado pelo Poder Executivo até 31 de agosto, ele tem que ser enviado para o Legislativo. Então, 31 de agosto do primeiro ano, né, de mandato de determinado governante. Então, ele vai para o Poder Legislativo e ele tem que voltar até dia 22 de dezembro, que é o término da sessão legislativa. Então, essas são as regras gerais incidentes sobre o plano plurianual. Aí, aqui eu coloquei outra figurinha para vocês entenderem essa discrepância, né? Que o mandato não segue o plano, né? Não são coincidentes, os 4 anos não são coincidentes. Exatamente por essa intenção de continuidade do processo de planejamento do setor público. Então, como eu coloquei nessa figura, o plano plurianual 1, ele começa no segundo ano do mandato 1 e ele vai terminar no primeiro ano do mandato 2. E assim, de forma subsequente. Vai sempre acontecer isso. São 4 anos, mas eles não coincidem com o mandato do chefe do Poder Executivo. O plano plurianual ele é de extrema relevância porque a própria Constituição veda que se um investimento ele for superior a 1 ano, e aí eu coloquei aqui a construção de uma obra, por exemplo, que a gente sabe que uma grande obra ela não fica pronta em 1 ano, então se o investimento ele ultrapassar 1 ano, ele tem que estar necessariamente previsto no plano plurianual. Então, essa é a relevância aí do plano plurianual prevista na Constituição. O 167, parágrafo 1º, determina que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize essa inclusão no plano plurianual, mesmo que seja uma lei posterior, sob pena de crime de responsabilidade. Então, essa execução de um projeto que não esteja previsto no plano plurianual pode gerar um crime de responsabilidade. Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês do plano plurianual do governo atual, que é um plano que vai de 2020 a 2023, e ele vai pegar o primeiro ano aí do mandato, né, do próximo presidente da República. Eu trouxe aqui esse artigo, que ele fala de quais são as diretrizes do plano plurianual de 2020 e 2023. Ele tem, se não me engano, 20 incisos.
E aí eu não trouxe todos, nem coloquei no slide para vocês não ficarem com muita coisa para ler, quando vocês estiverem estudando, né? Porque a ideia é entender como que vem um plano plurianual. Então, se a gente olhar aqui como é que está previsto no slide, na lei, vocês vão ver que são diretrizes mesmo, né? São objetivos, são coisas amplas. Então, o inciso 1, aprimorar a governança, a modernização do Estado, a gestão pública com eficiência administrativa. O inciso 4, outro que eu trouxe para vocês, buscar a eficiência da ação do setor público com valorização da ciência e tecnologia e redução de ingerência do Estado na economia. Garantia do equilíbrio das contas públicas. Outras ideias, né, que vêm. E aí, quando a gente lê essas diretrizes, a gente vê muito a cara do governo, né, desse governo que está agora. Por exemplo, intensificar o combate à corrupção, à violência e ao crime organizado, que eram ideias, né, de campanha, projetos, assim. Então, aqui no inciso 8, por exemplo, quando ele fala de promoção e defesa dos direitos humanos, com foco no amparo à família. Então, a gente vai lendo, quando a gente vai lendo essas diretrizes, a gente vê muito a cara, né, do governo, o que o governo busca priorizar. E aí tem combate à fome, miséria, desigualdades. E aí aquele inciso que eu falei de dedicação prioritária à qualidade da educação básica, especialmente da educação infantil. Então, aqui, para vocês terem uma noção, o plano plurianual ele vem assim, bem amplo. Ele não vem como a gente viu, eu até trouxe para vocês na última aula, se não me engano, a Lei Orçamentária Anual de São Gotardo de 2020, acho que ela está até nos próximos slides também. E aí lá a gente vê valores, vê dotações orçamentárias. Aqui no plano plurianual não, são projetos, são coisas mais amplas mesmo, para o que a administração quer para aqueles 4 anos seguintes. E é muito importante, como eu falei, ter esse planejamento, né, pessoal? A gente entender, não ficar com os gastos assim, soltos. É importante ter um plano, ter uma ideia de onde a gente quer alcançar para poder direcionar a atuação do Estado. Então, se aqui a dedicação prioritária à qualidade da educação básica, então isso aqui já é uma diretriz para os programas, para os projetos do governo ao longo desses anos. E aí, aqui só chamando a atenção nesse slide, que apesar de eu ficar falando sempre da União, eu trouxe um PPA da União, mas cada ente federado possui o seu próprio PPA, assim como eu falei que cada ente federado também vai possuir sua própria lei de diretrizes orçamentárias e sua própria lei orçamentária anual. E aí eu trouxe para vocês um resumão do que é o plano plurianual. Então, é um instrumento estratégico de médio prazo, que tem duração de 4 anos, e ele prevê as diretrizes, objetivos e metas da Gente, você tá aborrecido demais. Dá sossego, tem dó. Lídia, seu microfone tá aberto. Lídia, tá ligado. Gente, aí, desculpa. Acontece nas melhores famílias. E foi bom, Lídia, que você não estava falando nada demais. Teve um dia na minha aula da pós ano passado que uma colega minha estava xingando alguém na casa dela. Ela falou um palavrão assim gigantesco na aula. Do nada soltou um palavrão, sabe? Ficou todo mundo assim. Nossa, ainda bem que eu tava calada, assim, né? Não tava falando nada demais, porque senão... Mas acontece, essas novas... Essa vida nova nossa digital tá aí cheia de coisas acontecendo. Não foi nada demais, acontece, não tem problema não. Então, vamos lá. Então, resumo do plano plurianual, como eu estava dizendo, é um instrumento estratégico de médio prazo, que ele possui 4 anos, ele vai falar sobre os próximos 4 anos, e ele estabelece, então, essas diretrizes, objetivos e metas. É um projeto mesmo de programa, né, programático, assim, ele traz de forma ampla o que o governo quer para aqueles próximos 4 anos. E relembrando que, como eu falei, não coincide esses 4 anos com os 4 anos de mandato. Sempre um governo vai entrar executando no primeiro ano o plano plurianual anual do governo anterior e deixar para o próximo governo ainda 1 ano de plano plurianual. A próxima lei orçamentária é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a gente chama de LDO. É uma lei intermediária, ela fica ali entre o plano plurianual e a lei orçamentária anual. Eu até coloquei aqui
essa imagem como que ela é um elo, né? A gente entende que ela é um elo, um vínculo entre o plano plurianual, que é uma lei programática, que traz diretrizes, que é uma lei mais ampla, e a lei orçamentária anual, que a gente vai ver mais para frente, que é uma lei bem concreta, que traz receitas e despesas. Então, para que existe essa LDO? A LDO ela vai fazer um recorte. Como a gente viu, o PPA ele é de 4 anos. A LDO ela vai tratar do próximo exercício. Então, ela vai pegar o que de importante existe no PPA que ela quer executar, que o governo quer que execute no próximo ano. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é esse elo, ela vai informar como que é para ser elaborada a Lei Orçamentária Anual. Parece ser desnecessário, né, uma lei para tratar de como que vai ser uma próxima lei. Mas a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é muito importante porque ela traz várias normas de como que é para ser executada a Lei Orçamentária Anual, o que acontece se a Lei Orçamentária Anual, por exemplo, não for publicada a tempo do início do exercício. Então, ela é uma norma que traz esse modo de operar da Lei Orçamentária Anual. E também ela está prevista na Constituição, no parágrafo 2º, que diz que a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai trazer as metas e prioridades e vai orientar como que vai ser elaborada a Lei Orçamentária Anual. Então, como eu falei, ela também é uma lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, assim como todas as leis orçamentárias, eu vou sempre reforçar essa ideia. E aí, como a gente viu, no caso da União, é de iniciativa do presidente, no caso dos estados, dos governadores, dos municípios, dos prefeitos. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem uma especificidade que ela tem uma vigência variável. Como a gente viu, o plano plurianual, a vigência dele é de 4 anos. A Lei Orçamentária Anual, como a gente vai ver daqui a pouco, ela tem vigência de 1 ano. Só que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, embora ela se refira a um exercício específico, então, por exemplo, agora, o ano passado, em 2020, elaborou-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias relativas a 2021. Só que o que acontece com a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Ela precisa ser elaborada, porque um período anterior e precisa ser publicada, porque logo depois que ela é publicada, a gente vai elaborar a Lei Orçamentária Anual. Então, na verdade, ela é publicada sempre antes. Então, ela tem, quando a gente fala da vigência da LDO, a gente fala que é 1 ano e um pouquinho, porque ela vai ser publicada e, de acordo com o que ela prevê, vai ser elaborada a Lei Orçamentária Anual. Então, ela tem que estar sempre, ela não pode, se ela for publicada, por exemplo, em dezembro do ano de 2020, fica um período muito curto para elaborar a Lei Orçamentária Anual de 2021. Então, ela tem que ser aprovada antes, e vocês vão ver que, em relação ao prazo, né, ela é até elaborada no primeiro semestre do ano, para que no segundo semestre seja elaborada a Lei Orçamentária Anual. Então, ela é enviada pelo Poder Executivo até 15 de abril para o Poder Legislativo, e o Poder Legislativo tem que aprovar até 17 de julho. Essas datas, elas são as datas, elas se referem sempre à sessão legislativa. E aí eu coloquei para vocês os períodos, que a sessão legislativa, que é o funcionamento do Congresso Nacional, né? Ela tem 2 períodos. Um período que começa em 2 de fevereiro e vai até 17 de julho, e um período que começa em 1º de agosto e vai até 22 de dezembro. Então, quando a lei trata desses prazos para envio e devolução, ela trata em relação à sessão legislativa. Então, aqui, na verdade, no caso da LDO, tem que ser enviada 8 meses e meio antes do fim do 2º período da sessão legislativa. E aí, quando faz a contagem para trás, dá 15 de abril. E aí, ela tem que ser devolvida pelo legislativo. O que é essa devolução? A gente vai entender no ciclo, né? O Poder Executivo, ele envia a lei, o Poder Legislativo analisa e envia para sanção presidencial. Então, é isso que a gente chama de devolução pelo Poder Legislativo. Ela tem que ser feita até 17 de julho. E aí, no caso da LDO, tem uma previsão da Constituição que é o seguinte: enquanto a LDO não for aprovada, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, não pode haver esse recesso de julho. Ou seja, sem férias, pessoal. Enquanto vocês não aprovarem essa lei, ninguém entra de férias, a sessão não termina. Então, eles têm sempre,
digamos, um incentivo a mais para aprovar a lei de diretrizes orçamentárias dentro do prazo, né? Porque quando fala que a sessão não vai terminar, ninguém vai entrar de férias, aí as coisas andam, né? Então, aí, essa previsão constitucional em relação à LDO. Eu trouxe aqui para vocês também essa lei, a LDO, referente ao exercício de 2020, que foi aprovada, publicada, né, na verdade, em 11 de novembro de 2019. É a Lei 13.898. E aí ela traz a Lei de Diretrizes orçamentárias para a execução do orçamento de 2020. Aí eu trouxe um artigo da lei, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é gigante, tá, pessoal? Eu acho que não faz sentido a gente ficar lendo tudo, é bem complexo. A ideia é que vocês saibam mesmo que existem essas leis e para que serve cada uma, né? Por que tem tantas leis, 3 tipos de leis orçamentárias diferentes? Então, a LDO, como previsto aqui no artigo 8º, ela traz as formas de como que vai ser a lei orçamentária anual. Então, olha, o projeto de lei orçamentária de 2020 será encaminhado pelo Poder Executivo e tem que estar previsto nesse projeto. Então, tem que ter o texto da lei, quadros orçamentários, anexo fiscal de seguridade social. Então, ela vem aqui prevendo para a gente tudo que tem que estar na lei orçamentária anual. E aí, para vocês terem uma ideia também de que é uma lei mais ampla também. A lei de diretrizes orçamentárias, ela é um pouquinho mais concreta que o plano plurianual, porque ela faz esse recorte, não é dos 4 anos, né, em relação ao próximo exercício, mas ela é uma lei que também é mais ampla em relação à lei orçamentária anual que nós vamos estudar agora. Então, a próxima lei que a gente vai estudar é a lei orçamentária anual, que é a lei mais concreta. A gente vai ver, eu vou trazer exemplos para vocês vão ver que é a lei mais concreta em relação ao orçamento público, que ela prevê, de fato, números, rúbricas orçamentárias de despesa, de receita. É uma lei que eu até trouxe, que quando a gente pensa em orçamento, a gente pensa mais na lei orçamentária anual. Então, é uma lei também de iniciativa do chefe do Poder Executivo, como a gente viu, todas as outras são, e o objetivo dessa lei é discriminar receita e despesa. Então, ela vai estimar as receitas e prever as despesas, como que será efetuado de forma pormenorizada. É uma lei mais concreta. Então, ela vai tratar, primordialmente, de arrecadação, de receita e de despesa. A lei orçamentária anual, como eu já falei em relação às outras, ela tem que ser elaborada em consonância, então ela tem que estar de acordo com as outras leis. Elas não têm uma hierarquia formal, porque todas são leis ordinárias, mas elas têm uma hierarquia de conteúdo. Então, elas vão se afunilando, né? Elas têm que estar adequadas umas às outras para formar esse sistema orçamentário harmônico. E aí a Constituição, ela também está na Constituição. A Constituição prevê no artigo 165, parágrafo 2º, que a lei orçamentária anual compreenderá. E aqui ela disciplina, né, 3 orçamentos em relação à lei orçamentária, mas que a gente não precisa especificar, só para falar que a lei orçamentária é composta pelo orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social. Mas, na verdade, é uma lei só, um orçamento só. É só para especificar de onde que está vindo as receitas, para onde que vai as despesas. É uma forma de classificar, para não ficar muito perdido dentro da lei orçamentária. A lei orçamentária anual também é uma lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo e ela tem vigência de 1 ano. O envio dela, né, a data prevista, ela tem que ser enviada para o Legislativo, tem que ser enviada pelo Poder Executivo até 31 de agosto e tem que ser devolvida até 22 de dezembro. Então, a ideia é que ela seja publicada no final do ano anterior para viger no exercício seguinte, porque, como a gente viu, o exercício é de 1º de janeiro. A sessão legislativa, que é o funcionamento do Poder Legislativo, é de 2 de fevereiro, mas o orçamento público coincide com o exercício financeiro. O exercício financeiro coincide com o ano civil, né, no caso do Brasil, então é de 1º de janeiro a 31 de dezembro.
E aí eu trouxe para vocês 2 exemplos de lei orçamentária anual. Eu trouxe a da União para 2020, porque a de 2021 não foi publicada ainda. Está uma discussão aí, não sei se vocês estão vendo, falar que está uma discussão sobre o orçamento de 2021. Mas eu trouxe, então, de 2020 para não ter erro. Então, a lei orçamentária, ela vai prever, a lei orçamentária anual, ela vai prever lá no início qual que é a receita total estimada. Então, aqui no caso da União, vocês terem noção de valores, né? 3 trilhões, 565 bilhões, 520 milhões. É até difícil de ler, de tanto dinheiro que é, mas eu trouxe aqui a de São Gotardo, depois vocês vão ver a diferencinha que dá. Então, ela estima a receita, como a gente está sempre falando em todas as aulas, a receita ela é estimada, porque não tem como estabelecer esses valores previamente, com certeza, né, com precisão, é sempre uma estimativa. E aí vem um anexo sobre as receitas correntes. Então, tem aqui tudo que vem de impostos, taxas, que vem de contribuição, de receita, tudo pormenorizado, vem os números detalhadinhos. É muito mais concreta do que as outras que a gente viu, no caso do plano plurianual, como a gente viu, que eram ideias, né, do que o governo quer perseguir. Aqui está tudo bem discriminado e de forma bem concreta prevista em valores. Também na lei orçamentária anual da União, prevê a despesa fixada, que também é de 3 trilhões, 565 bilhões, etc. Então, também fixa a despesa, e aqui a despesa ela é fixada. A gente vai ver, ao longo das nossas aulas, que é possível alterar o orçamento, mas, em regra, tem que observar o que estava previsto aqui. Então, em regra, observa essa despesa. Esse valor fixado, a gente já viu quando a gente estava tratando de despesa, que se em se ao final do bimestre for verificado que a receita não está de acordo com o que estava previsto, com o que estava estimado, a administração tem que fazer a limitação do empenho, né? Que ela vai reduzir as suas despesas, ela tem que adequar as suas despesas. Mas, em regra, quando chega no início do orçamento, vem prevendo tudo de forma geral, de acordo com o que eles estimaram para a receita. Aí, aqui, a despesa também vem discriminadinha aqui. No caso da despesa, ela está de acordo com cada órgão. Então, o valor para cada Câmara dos Deputados, Senado, Tribunal de Contas. E aí, ela está discriminada de acordo com cada órgão, e aí vem a numeração, vem tudo especificado no orçamento. E eu trouxe de novo, quando eu comecei a falar de orçamento, eu trouxe esses slides para trazer, acho que para facilitar, acho que ficar falando de teoria, às vezes a gente não tem noção prática, né, do que é que a gente está falando. Então, eu lembro que quando eu comecei a falar de orçamento, eu trouxe esses slides, mas essa aqui é a Lei Orçamentária Anual de São Gotardo para o exercício de 2020. Então, aqui no artigo 1º, fica aprovado o orçamento, e aí estimou a receita em 112 milhões. Bem abaixo, né, do valor que a gente tinha visto para a União. E ela estima, então, a receita. A gente vê aqui, ó, os valores da receita de acordo com aquela diferenciação que a gente fez de receitas correntes e receitas de capital. Está lá os 112 milhões de receitas, e a lei orçamentária anual também vai fixar as despesas. Olha lá, também 112 milhões. Aqui também por categoria econômica, vem despesas correntes e as despesas de capital. Mas a ideia de trazer essa lei é só para vocês verem como que é diferente, né? Por mais que a gente fale de três leis orçamentárias, de como que elas são integradas e como que cada uma tem o seu papel dentro do sistema orçamentário no nosso país. Aí eu trouxe aqui um resumo das 3 leis para a gente ver as 3 juntas e entender as diferenças. Então, o plano plurianual, que foi a primeira que a gente estudou, é a lei que vai prever as diretrizes, objetivos e metas, que são esses programas de duração mais longa, e ela tem vigência de 4 anos.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a próxima lei, ela vai prever as metas e prioridades e vai orientar a elaboração da lei orçamentária anual. E a vigência dela depende de quando ela for aprovada. Geralmente, ela é 1 ano e um pouquinho, porque ela é aprovada antes para poder ser elaborada a lei orçamentária anual. E a lei orçamentária anual, por fim, ela vai estimar as receitas e fixar as despesas e ela tem vigência de 1 ano. Então, essas são as distinções entre elas. Como eu falei, todas elas são de iniciativa do Poder Executivo e são leis ordinárias, que elas para aprovação dependem de maioria simples. Agora a gente vai ver, rapidamente, eu falei de cada uma, enquanto eu falava de cada uma das leis, eu falei um pouco do processo, desse ciclo orçamentário, né, que a gente vai estudar, que é como que é o processo desde o planejamento da formação de um gasto público até sua execução e controle. Então, para a gente ter uma ideia, de modo geral, de como que é esse ciclo orçamentário, como que se dá o orçamento, né, e como ele é cíclico mesmo, porque ele vai se repetindo a cada ano. Então, aqui, o ciclo orçamentário, ele consiste numa série de fatos orçamentários que se sucedem. Então, ele inicia com uma fase de elaboração, que é pelo Poder Executivo, depois tem uma fase de discussão no Legislativo, depois tem a fase de execução, quando ele é de fato executado, o orçamento público, e uma fase final de controle e avaliação. Porque de nada adianta, né, se a gente prever todo um arcabouço normativo, prever diversas regras, e não controlar, no final, como que esse orçamento foi elaborado e como que ele foi principalmente executado. Então, o ciclo orçamentário é essa sequência de fases, que vai desde o planejamento até o seu controle posterior. Então, o ciclo orçamentário ele não possui duração de 1 ano, como a gente vai ver, ele tem uma duração maior. E ciclo orçamentário é diferente de exercício financeiro, porque quando eu falo de exercício financeiro, eu estou falando daquele ano específico que vai perdurar a lei orçamentária. E como a gente já viu, no caso do Brasil, o exercício financeiro ele coincide com o ano civil. Então, ele começa em 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. Então, vamos ver essas 4 fases. A primeira fase é a fase de elaboração, que, como eu já falei diversas vezes na aula de hoje, é de iniciativa do chefe do Poder Executivo. O Poder Legislativo, gente, ele não tem competência para iniciar projetos de lei orçamentário. E a ideia é porque é o Poder Executivo que executa, né, o orçamento, então ele tem um corpo técnico próprio, ele tem noção do que é preciso executar, de quais são os planos que precisam ser feitos. Então, a ideia é que sempre a elaboração dos orçamentos seja do chefe, o envio, né, desses orçamentos seja do chefe do Poder Executivo. Isso acontece, como nós vimos, para todas as leis orçamentárias. E aí, como nós vimos também lá no princípio, essa elaboração do orçamento, ela não é uma faculdade, ela é uma obrigação, porque se ele não elabora, ele incide em crime de responsabilidade. Então, o chefe do Poder Executivo, ele tem que elaborar, sim, e enviar essas leis orçamentárias. A segunda fase, que é uma fase de discussão, e ela se dá no âmbito do Poder Legislativo, que o Poder Legislativo ele vai apreciar o orçamento que foi elaborado pelo Poder Executivo, e ele pode alterar esse orçamento. As alterações elas são limitadas, elas se dão por meio de emendas pelo Legislativo, e há uma limitação para essas emendas, porque senão o Poder Legislativo poderia alterar completamente o que o Executivo fez, e aí não adiantaria, né, falar que a iniciativa é do Executivo. Mas o fato é que o Poder Legislativo ele pode realizar emendas ao orçamento. A gente até viu quando a gente estava estudando das características do orçamento, que há emendas realizadas por parlamentares que elas são de execução obrigatória pelo Poder Executivo. Quem regra o orçamento é autorizativo, o Poder Executivo não tem que executar o que está previsto ali em regra. É como se fosse uma permissão, né? Não é uma obrigatoriedade, mas tem algumas emendas do poder dos congressistas, né, dos parlamentares, que elas têm que ser executadas obrigatoriamente, mas é bem pouco, se for ver, é 1,2% da receita corrente líquida, né? Não é uma questão expressiva.
E aí aqui também é aprovado por maioria simples, como a gente viu, são leis ordinárias, as leis orçamentárias. E aí o projeto, se for aprovado, né, ele é aprovado no caso que a gente está falando da União, pelos deputados e senadores, e aí ele é encaminhado para o presidente para veto, para sanção, promulgação, publicação, se não houver veto. Então, tem essa fase de discussão do projeto no âmbito do Poder Legislativo, discussão do projeto de lei orçamentária. Aí, como eu falei para vocês, nessa fase é possível que haja emendas, e aqui no caso dessas emendas do Poder Legislativo, elas têm que seguir a regra que é de adequação ao plano plurianual. Então, é a mesma regra, não é só o Poder Executivo que, ao elaborar a lei orçamentária anual, tem que observar as outras leis. Aqui no caso das emendas, elas também têm que estar de acordo, porque senão elas não serão aceitas. E isso está previsto na própria Constituição. A terceira fase é a fase de execução orçamentária, que é onde, quando a lei é publicada, e aí ela vai ser executada, é o dia a dia da administração pública, né, que é de arrecadar, que é de gastar, e como a gente viu, só pode gastar, só pode ter as despesas previstas na lei. Então, a fase de execução é a fase de dia a dia da administração. O que só quero ressaltar aqui é o artigo 165, parágrafo 3º, que é da Constituição. Esse artigo aqui. Que ele fala essa necessidade de que, ao final de cada bimestre, vai ser publicado um resumo da execução orçamentária. Isso aqui é para poder ter um acompanhamento tanto dos órgãos de controle quanto da população. Então, na fase de execução, ele vai executando, mas ele tem que ir publicando o que está sendo executado. E a gente vai ver na próxima aula que nessa fase de execução é possível que o orçamento seja alterado, se houver necessidade de mais recursos para alguma ação que seja em andamento, um novo plano, realizar despesas para fatos urgentes decorrentes de calamidade. A gente vai ver essa possibilidade porque a gente sabe que não é possível que a lei preveja tudo, né? A nossa realidade, ela não é engessada, ela vai acontecendo ao longo do tempo. Quando eu mostrei aqui para vocês, quando essa lei orçamentária de 2020 foi aprovada, lá em 2019, por exemplo, a pandemia de coronavírus não era sequer imaginada, né? Então, muitos fatores, eles alteram o dia a dia da administração. A gente está vivendo um que é no extremo, né? Mas mesmo nos momentos normais, de normalidade, existe essa possibilidade de alteração do orçamento ao longo do exercício. A gente vai estudar isso na próxima aula, e é sobre isso que vai ser a nossa atividade. E, por fim, a última fase do ciclo orçamentário, que é a fase de avaliação e controle, porque, como eu falei, não adianta nada a gente prever todo um arcabouço normativo sobre como o orçamento deve ser elaborado, como ele deve ser executado, princípios orçamentários, se não tiver alguém fiscalizando e avaliando como aquilo que está sendo, avaliando o que está sendo executado. Inclusive, se está sendo executado conforme foi previsto na lei orçamentária, porque, como a gente já viu, não pode executar o que não tiver na lei orçamentária. Então, essa avaliação e controle é importante. Também aqui eu trouxe, principalmente sobre os tribunais de contas, que são os órgãos que vão analisar, né, a forma como esses recursos estão sendo executados, mas também falar da importância do controle social, que é o controle da sociedade, que é que cada cidadão pode realizar essa avaliação da execução orçamentária. É claro que na prática não é tão simples falar que cada cidadão vai avaliar, porque, como eu trouxe partes da lei orçamentária, né, anual, da LDO, não é simples fazer essa análise. Demanda alguns conhecimentos específicos que não é qualquer pessoa que vai abrir a lei que vai entender. Mas, de fato, existe essa possibilidade de controle social. Acaba que, na prática, quem realiza o controle mesmo são tanto os órgãos de controle interno, mas principalmente os tribunais de contas. Essa etapa de controle ela é tão importante que a gente vai ter algumas aulas específicas sobre o controle. Então, a gente viu agora a atividade, no que consiste a atividade financeira, né, do Estado, e a gente vai entender agora como que ela é controlada, de tão importante que é essa fase. Nós vamos ter as aulas específicas para entender tanto o funcionamento, quais são esses órgãos e como eles atuam, como eles operam.
Aí eu trouxe aqui para vocês, né, a título de curiosidade, que a Constituição ela tem um capítulo específico para tratar do controle dessa fiscalização da atividade orçamentária da administração pública, que está lá nos artigos 70 a 75, é um capítulo chamado da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Então, nesse capítulo vai estar lá falando que essa fiscalização vai ser exercida pelo Congresso, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder, e que o Congresso vai atuar com auxílio do Tribunal de Contas. Mas aí a gente vai tratar, quando chegar na fase do controle, acho que vai ser depois da prova, que a gente vai entrar na parte específica de controle, porque na próxima aula eu quero tratar dos créditos adicionais, a gente fazer uma atividadezinha valendo ponto extra, como eu falei, e antes da prova eu quero fazer uma aula de revisão, então eu acho que a gente vai tratar do controle propriamente dito depois da prova. E aí eu trouxe uma visão geral do ciclo orçamentário, integrando essas duas coisas que nós vimos, as leis de diretrizes orçamentárias, plano plurianual e LOA. E aí vocês vão ver que a lei de diretrizes orçamentárias ela é elaborada no primeiro semestre, né, porque ela tem que ser enviada até 15 de abril. Já o plano plurianual e a lei orçamentária, elas são elaboradas geralmente no segundo semestre, porque elas têm que ser enviadas para o Legislativo até 31 de agosto, e aí a partir daí começa essa fase de discussão no Legislativo, o Legislativo tem que devolver até o final da sessão legislativa. E aqui, esse último slide, que trata da visão geral do ciclo orçamentário. Então, primeiro tem a elaboração e envio do projeto, que é feita pelo Executivo, depois tem a apreciação, votação, sanção, que é uma fase que é primordialmente feita no Poder Legislativo, a sanção e publicação são do Executivo, mas a apreciação e a votação é no Poder Legislativo. Depois vem a execução da lei orçamentária, o seu controle, e aí o ciclo começa todo novamente, esse ciclo anualmente, né, no caso das leis orçamentárias anuais. Então, aí uma visão ampla para vocês do ciclo orçamentário. E aí eu vou deixar nos slides uma atividade para a próxima aula, para a gente tratar lá no início, nos moldes do que a gente tem feito em todas as aulas. Então, é isso, pessoal. Espero vocês na próxima aula. Boa noite para vocês. Beleza.